Pode Caverna. Pode Caverna. Pode Caverna. Olá galera, está começando mais um Pode Caverna número 12. No Pode Caverna número 11, eu e Marquinhos nós conversamos sobre a decadência da TV. Ficou bacana, né? Bastante. Então agradecer você aí que compartilhou, curtiu o link lá no Facebook, ouviu o episódio, valeu? Obrigado a você que está ouvindo a gente pela primeira vez e obrigado a você também que é nosso ouvinte recorrente aí. Valeu por estar com a gente aqui. Valeu? Bom, Marquinhos, como é que a galera faz para entrar em contato com a gente? Vocês podem entrar em contato com a gente pelo Facebook, no facebook.com/podcaverna. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo Twitter também, no twitter.com/podcaverna. E pelo site do Pode Caverna, www.podcaverna.com.br. Beleza, a gente está com uma promoçãozinha seguinte, a gente está com um livro aí do Jorge de Moraes, um particular. Se você quiser ganhar o livro, entra aí no nosso Facebook, ou então entra lá no site, em qualquer um dos posts lá e deixa um comentário dizendo o seguinte: eu quero ganhar o livro do Jorge de Moraes em particular. Então vale para qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente aqui do Brasil, tá bom? Você vai lá, coloca lá esse comentário, até o finalzinho de janeiro a gente sorteia, valeu? Hoje então nós vamos falar sobre comics e webcomics, e para isso nós temos aí dois super convidados, Clara Gomes. Oi gente, sou Clara Gomes, também conhecida como Clarinha, e sou quadrinista da turma dos Bichinhos de Jardim, e também sou ilustradora de livros didáticos, sou designer gráfica, e é isso aí. E o Cadu Castro. Oi gente, meu nome é Cadu Castro, eu sou o criador do Ornitorrinco, escala alfabética Ornitorrinco, e estamos aí. Beleza então galerinha, daqui a pouco a gente volta, entendeu? É isso aí galera, então estamos de volta aí com o Pode Caverna e o tema de hoje é comics e webcomics. Então, para os nossos convidados aí, vão lançar uma pergunta, porque é uma dúvida que eu tenho e um monte de gente deve ter também, porque a gente não é Marquinhos, A gente não sabe porra nenhuma aqui, né? Bom, qual é a diferença de cartunista, quadrinista e chargista? Olha, vou falar a verdade, eu estudei um pouco para responder essa pergunta, porque hoje em dia a gente já usa o termo cartunista de uma forma mais abrangente. A pessoa que faz quadrinhos também é chamada de cartunista, eu às vezes me apresento como cartunista, já é um termo que abrange todas essas modalidades. Mas para termos didáticos, existe uma diferencinha, e charge, por exemplo, eu estava até vendo isso hoje, eu pesquisei e achei interessante, que eu também não sabia. De acordo com a Wikipedia. Você sabia? É a nossa grande fonte de informação. Exatamente. Não foi nem a Wikipedia não, mas eu dei uma olhada mesmo na internet. E a charge, ela tem normalmente um apelo mais político. Ou uma coisa, um desenho, né, uma ilustração, e pode conter uma caricatura às vezes, mas normalmente ela é mais datada. A charge, alguma coisa cotidiana, mas assim, alguma coisa mais do momento. né? Assim. Normalmente ela é usada muito em jornal, né, como as pessoas estão acostumadas a ver alguma coisa política ou alguma coisa da atualidade que é daquele contexto. Né? Enquanto o cartoon já é um desenho mais estilizado, mas que ele é mais atemporal. Né? Ele até tem a intenção de ser universal, mas a gente acredita que universal não seja, né? Porque cada cultura vai ter uma interpretação. Ali, claro, mas o cartoon ele seria mais uma piadinha assim, sei lá, falando de que vai ser mais independente de contextos. Né? Eu lembro que eu dei uma pesquisada nisso também, obviamente. Vamos estudar, né, gente? Todo mundo tem que estudar. Mas o que eu acabei encontrando, que eu lembro de até um professor meu que comentou, ele comentou que charge era sempre política. Ele sempre tinha essa ideia de
são uma coisa política, é o que a gente vê até no jornal. O É, Chico, por normalmente, exemplo, né? Exatamente, Chico Caruso, aquilo ali, charge é exatamente aquilo. Ele não precisa ser um quadrinho, ele não tem vários quadros, ele pode ser um só. Uma imagem só que de repente represente ali um fato, né? Mas voltado para essa coisa política. Justamente. Já o cartoon, ele é uma coisa mais social. Ela que tá falando aqui que é uma coisa mais abrangente, tenta ser até mais universal, mas ele é bem mais voltado para a sociedade, assim, os maneirismos, as coisas que a gente tem, as coisas que acontecem no dia a dia, comportamento, isso tudo. Inclusive a charge, eu vi que a origem da palavra tem a ver com um francês de carga, que era uma crítica, né? Uma carga no sentido de tem algum significado, jogar um ali, peso, jogar uma crítica, e era realmente a origem é política mesmo. E aí hoje em dia os sistemas já se confundem, né? Eu vejo muitas pessoas falando, um cartoon, misturam tudo, né? Até cartoon é uma palavra, né, importada, né? Sim, também. Quando a charge veio da França, o cartoon veio do inglês. O cartoon vem a ver com um papelão, que era o papel onde se desenhava e tal. Mas assim, a língua vai se desenvolvendo, né? A gente vai dando outros significados também. Não, com certeza. E as histórias em quadrinhos, acho que é o mais fácil das pessoas identificarem, né? Que acho que todo mundo, desde criança, já tem um contato com história em quadrinhos, já automaticamente identifica, né? Uma narrativa sequencial. A tirinha, assim, que seria, digamos, a forma mais enxuta, né? Ela também pode ser considerada um quadrinho, né? Sim, porque você também tem uma sequenciazinha ali de, normalmente, 3 quadrinhos, né? São quadrinhos. Que tem início, meio e fim, conta uma historinha ali naquele... Justamente. Eu não sei se você já chegou a ler, senão eu recomendo uma dica muito boa também, que é o livro do Scott McCloud, Desvendando os Quadrinhos. Ele já é bem antigo já, e assim, é muito interessante porque ele é um dos maiores teóricos de quadrinhos assim, dos Estados Unidos. Bacana. E ele escreveu um livro em quadrinhos, né? Então o livro é sobre quadrinhos em quadrinhos. E ele fala justamente sobre isso, dessa diferença entre o cartoon, a charge e os quadrinhos. E ele dá até um exemplo de um cartoon, que é um quadro só, com uma piada lá de que saía no jornal. E aí ele fala assim, muita gente considera isso quadrinhos, mas pro que a gente está estudando aqui nesse livro, pro que a gente está apresentando, isso não é um quadrinho porque ele não é sequencial. Ele é um quadrinho, você não pode ter uma sequência de um quadro só. Na verdade, assim, desenho. Teoricamente... mas assim, a gente hoje em dia já engloba. Porque na verdade é uma questão muito de isso. nomenclatura mesmo, porque tem algumas coisas que ficam ali meio que no limite do que é uma coisa e que é outra. Exatamente. Justamente. Aí você faz um recorte ali meio teórico para definir, mas não necessariamente aquilo dali é rígido, né? Mas aí é um livro bem legal também, então se você quiser dar uma olhada depois, dar uma procurada, é bem bacana de bacana. Viu porque é bom fazer podcast? Exatamente, a gente aprende umas coisas. Já tá dando a dica, ó, já tá... Beleza, então vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês. O que levou vocês a essa profissão e como vocês descobriram esse talento? Como é que foi essa trajetória? Bom, eu acho que eu já nasci com isso, né? Acho que todo mundo que trabalha com desenho já traz sempre uma história de infância, que normalmente é a primeira linguagem que a gente começa a dominar, né? Alguém dá um papel e um giz de cera e a gente está lá desenhando. Né? Muitas pessoas vão passar a infância desenhando e em um certo ponto elas desistem e vão fazer alguma coisa séria, né? Arrumar um trabalho, né? Arrumar um trabalho. E outras que pessoas... acabou acontecendo do lado de cá, né? O seu caso é esse. Mas no meu caso eu continuei desenhando e tinha um fascínio, né, muito grande pelo desenho, tanto desenho animado e por histórias em quadrinhos em jornal, que era o que eu lia muito quando era criança. E histórias em quadrinhos de Maurício de Souza, né? Que eu acho que é a memória de todo mundo. É o Maurício de Souza. Eu também lia um suplemento de um jornal de Petrópolis, que eu sou de Petrópolis, e lá eles tinham um suplemento infantil que chamava Tribuninha, que era da Tribuna de Petrópolis, que era uma espécie de globinho, né? Enquanto aqui no Rio tinha um globinho do Globo, lá a gente tinha Tribuninha, e era muito legal porque era uma coisa bem da gente ali, né, da cidade, e eu era fascinada, adorava os quadrinhos da Tribuninha, e eles lançavam sempre concursos de desenho, e aí eu ficava doida, né, queria participar, queria conhecer o Fernando Marques, que é o que a gente chamava era o Maurício de Souza de Petrópolis, que era a pessoa envolvida com quadrinhos, que ia nas escolas falar de quadrinhos. Ele fez um trabalho
é muito legal nessa parte de ensinar, fazer oficina, levava as coisas. Então era a pessoa mais acessível que a gente tinha de quadrinhos lá. Então ele foi uma pessoa muito importante pra mim nessa minha definição de carreira. Não sei se carreira é uma boa palavra, porque eu não acho que não existe carreira, mas nessa minha escolha desse trabalho. E aí nesse concurso de desenho eu participei. E era pra você redesenhar um personagem dele, do Fernando, mas de uma forma assim própria, né? Autoral. Aí eu fiz o desenho, ganhei o concurso e fui conhecê-lo. E foi muito difícil pra mim, porque eu tinha pavor de qualquer contato social. Assim. Acho que todo mundo que desenha vai se identificar comigo, porque a gente exatamente desenha porque a gente não quer falar com as pessoas. A gente não quer. A gente sempre foi muito introspectiva, muito tímida. Mas aí conheci o Fernando. E quando eu conheci ele perguntou, você faz quadrinhos? Eu tava com 14 anos nessa época. Eu falei, faço. E nunca tinha feito um quadrinho na vida. Mas você não vai Mas não ia perder a oportunidade, né? Exatamente. Falei, faço. Exatamente. Vai falar isso pro Maurício de Souza, porque era o meu interesse. Eu só não tinha uma produção, né? Eu fazia meus rascunhos e tal. Aí ele disse pra mim, então leva pra mim. Marcou um lugar pra eu levar. E aí, final de semana, só deu eu fazer um quadrinho inventando qualquer coisa, só coisas horrorosas que saíram. Assim, tudo muito ainda, né, infantil e tal, mas ele apostou em mim e me deu um espaço no jornal. E aí eu comecei, foi um laboratório ali, né? Não foi um emprego exatamente, até porque eu não ganhava nada, mas foi um laboratório, o jornal. Então já com 14 anos eu já tinha um espacinho no jornal, que foi onde eu me exercitei no quadrinho, sem saber nem o que eu ia você publicava semanalmente? Semanal. Que legal. Pô, semanal, domingo, que era o... E pra você não era uma pressão muito grande, não? Porque você fica imaginando... a gente faz um podcast por semana aqui, tem dia que a gente fala assim, e agora? Vamos falar de que? Semana passada tá Não, gente. Fala sobre o que agora? Olha, eu repetia quadrinho. Olha, o Fernando é um cara maravilhoso. Espero que ele esteja ouvindo. Porque divulga pra ele depois. Com certeza, ele vai ouvir. Porque ele era super paciente, eu atrasava, eu não entregava tirinha e tal. Mas também não recebia dinheiro, então acho que por isso que ele não me mandava embora, também não tinha aquele compromisso formal. Eu tinha, mas um contrato a ser cumprido. Mas eu sentia em mim que eu não podia desistir, sabe? Só isso que eu sabia. Mas é um trabalho de criação, é um negócio assim, muito difícil, né? De você ter produção, de ter... Todo. As pessoas falam muito de inspiração. Não, inspiração, não, qual é a sua inspiração? Não tem inspiração, gente. Tem prazo, tem jornal, vai sair. Tem a folha branca lá e é uma demanda. Você fala assim, tem que fazer, e aí? Eu acho que é sempre preocupar com a folha branca. Depois que você coloca alguma coisa no papel, pronto. Cara, eu já tive... é a melhor coisa que tem, eu já tive muito medo de folha branca, mas hoje em dia, cara, tem que fazer, começa a fazer, cara. Não, exatamente. Enquanto a folha tá só branca, e às vezes é o problema. Quando começa, já tem alguma coisa, pronto. Eu tenho um problema sério, porque às vezes eu tô conversando com um cliente e o cliente nem fechou o trabalho ainda. Ele tá falando, eu já tô criando. Pô, tive uma ideia fantástica e tal. Agora, às vezes, o cliente que já é cliente de contrato já, o cara me passa a demanda e agora? E agora? E aí, enfim, a folha branca virou agora uma parceira. Tem que ser. Né? Tem que ser, gente. O trabalho e o prazo são os nossos melhores amigos. Às vezes ela se desespera, a gente fica conversando lá em casa, eu tento dar ideia na medida do possível também, mas ela fica desesperada às vezes porque tem tira pra entregar pra poder sair no jornal, e aí o cara já tá mandando e-mail, cobrando, dizendo cadê ela, assim, vou ter que fazer, hoje eu tenho que fazer 6 tirinhas. Ele nem me liga mais, porque ele sabe que eu não atendo. Ele não me liga. Manuel também maravilhoso, super paciente comigo. Ele me manda e-mail, que e-mail eu respondo, mas telefone não. Mas prazo é uma coisa boa, quando tá chegando no final do prazo, quando as coisas começam a funcionar. Foi assim, por incrível foi que assim pareça que eu fiz a minha faculdade inteira de design, foi tudo virando à noite, todos os trabalhos virando à noite, minha mãe exatamente isso que eu estou fazendo, é nesse processo que eu estou. Não, você tá no caminho certo. Exatamente, é assim. Volta e meia eu tô acordando, o cara tá indo dormir, porque você vê que passou a noite. Aproveita agora, porque daqui a uns 15 anos você não vai mais conseguir fazer isso. E você, Cadu, como é que foi a tua entrada aí nesse mundo aí?
Na verdade a minha entrada foi um pouco parecida com a dela também, porque eu lembro que eu tava na época de vestibular fazendo cursinho, só que eu já gostava de desenhar há muito tempo, eu já desenhava há muito tempo e sempre rabiscando qualquer folha branca que aparecesse na minha frente, eu tava desenhando, criava histórias. Aquele guardanapo que sobrou ali, tu vai lá e... Aquele flipbook, né, na beiradinha do flipbook na livro. beiradinha do livro, fazendo justamente. animação. Tá no restaurante com a família, todo mundo já comeu, ninguém tá falando, mãe, me dá uma caneta, eu rabiscava na mesa mesmo, era isso aí. Mas... Ainda bem que não existia smartphone, né? Pois é. Aí, nessa época de vestibular, eu tava fazendo cursinho e eu rabisquei um ornitorrinco uma vez no meu caderno. E ele tava lá, tipo, com o cabelinho espetado, óculos escuros, e eu achei que ele ficou engraçado. E alguém tinha comentado comigo que na época o Magazine, que é o suplemento de vestibulandos do Globo, eles estavam sempre aceitando desenhos dos leitores, cartas e tudo mais. E aí um dia eu vi alguém que tinha mandado uma tira pra lá. Falei, bacana, acho que eu vou fazer uma tira e vou mandar pra lá pra ver. E aí foi, e funcionou, e saiu, e eu fiquei mega feliz, eu tenho tudo guardado lá em casa. Ele saía, mais ou menos, era uma vez por mês, porque eles não podiam publicar o meu toda semana, obviamente, sim. porque ele saía só uma vez por semana, mas eu tinha uma média de pelo menos um por mês, porque eu tava sempre mandando pra eles, e eles estavam sempre aceitando. Mas uma vez que eu entrei na faculdade, eu parei de ser publicado, porque, bom, eu já não era mais vestibulando, né, eu já era universitário. E aí eu saiu mais ou menos uns 2 depois que eu entrei na faculdade, mas também depois não saiu mais. Aí eu falei, poxa, acho que eu posso fazer um blog, posso fazer algum site, alguma coisa assim. E aí eu migrei pra internet. Legal. Por ali saiu do comics pro webcomics. Pro webcomics, que a gente vai... Justamente. A gente fez o caminho inverso, né? Nós dois, que normalmente as pessoas começam na internet. O que eu vejo hoje em dia normalmente é isso é agora. É porque acho que é muito... Porque antes... Antes ninguém fazia isso, ninguém fazia isso, não tinha essa porta, Não, porque o mercado já foi o que você falou, a porta já tá aberta, o mercado já tá estabelecido. E se você, você entrando na internet, eu vejo que eu tenho vários sites pra quadrinhos na internet. Então, tipo, a maioria desses sites tá lá, quando você entra, você faz sua inscrição, ele tá lá pra você ler, mas a outra parte da inscrição é pra você submeter o seu próprio quadrinho. Ele não tem crivo nenhum, é só você fazer, produzir e botar ali, e o público é que vai avaliar. Então, se o negócio tá bom e alguém vai querer publicar isso depois, eu acho que o caminho tá sendo esse agora. Justamente. Mas é porque, assim, eu digo não só para quadrinhos, né, mas para praticamente tudo hoje em dia também. A internet, ela tem uma facilidade. Você vê, a gente conhece muitos músicos, então aí é um caminho muito legal do cara divulgar o som dele. Sim. A internet realmente abriu ele acaba sendo mais democrático, na verdade. Sim, mas aí, a pessoa vai... Por outro lado, é mais pulverizado também, porque você tem muita coisa. Aí você tem que ser muito você não, bom, você tem que ser muito regular. E você não tem essa capacidade de legal massificação dos outros meios, né? Assim, tem os prós e os contras, né? Aí a gente fica dependendo de existir, sei lá, uma curadoria, né? A gente fica, eu acho que isso também, né, é um resquício da mídia tradicional. A gente quer que alguém diga pra gente o que é bom, o que não é. Exato. E a gente tá entrando numa nova era de comunicação que não vai mais existir. Mas que é uma coisa nova e a gente ainda tá descobrindo como é que faz isso. Tá experimentando. A gente tem que saber o que é bom. Na verdade, a gente vai saber o que é bom de acordo com o que a gente gosta. Exato. Mas realmente, você não agora o público assim, também começa a meio que dar o retorno daquilo que é legal, o retorno é quase imediato, dependendo do... com certeza. Foi um dia que até que um amigo da Clara deu pra ela também. Você vai fazer alguma coisa de internet, você tem que aprender a ser regular. Sim. Entendeu? Tem que ser todo dia. Sabe? Se não for todo dia, você tem que ter alguma coisa uma regularidade para a pessoa esperar. Então toda segunda-feira vai sair o podcast, sabe? Exato. Segunda-feira vai sair uma tirinha. Fazer aqui bastante. Então assim, tem que ser regular. Se você não for regular, você acaba perdendo o seu público. Porque a pessoa vai lá na segunda-feira e falou... Ele vai buscar uma outra coisa. Ele vai fazer outra coisa. Exato. E aí ele não volta, entendeu? Então você tem que pegar esse ouvinte, esse leitor... por aí. Senão fica. Mas, claro, offline aqui eu estava declarando a minha tietagem aí com bichinhos de jardim, que eu me amarro, assim, eu acho super legal. Como é que surgiu a ideia dos personagens? Porque eu acho assim muito genial, inclusive a personalidade de cada um dos personagens. Eu acho aquela Joaninha estressada, tudo. E aquela minhoquinha, uma vez eu vi um que eu achei espetacular, que tava ele assim, olha que dia lindo, olha os passarinhos cantando, corre! Aquilo foi genial, cara, assim.
Eu acho que Bichinho de Jardim é muito legal porque ele nasceu tão assim, sem pretensão. Eu tava já publicando nesse jornal de Petrópolis, na Tribuninha, e eu tinha um personagem, meu primeiro personagem na Tribuninha era uma jujuba gigante. Ele se chamava Jujubinha. Né? Que eu comecei com 3 aninhos, eu fiz o Jujubinha, que era uma jujuba, o clássico bonequinho, né? Uma jujuba com perninha e bracinho. E era o Jujubinha. E o Jujubinha era uma jujuba gigante que tinha um cachorro. Ok, né? Da onde saiu isso? Por que não? Jamais saberemos, não lembro. Mas Tinha que ser eu um cachorro achava. diabético pra ele não comer o Jujubinha. Eu achava divertido, e eu acho que é isso aí, criação é isso. Você achou divertido, Sim. tá valendo, né? E aí eu fiz o Jujubinha por um tempo, e por causa dessas crises criativas, você vai passando o tempo, você já não tem mais repertório para aqueles personagens, né? Eu era nova também. E aí chegou numa virada de ano, eu falei, não vou mais fazer Jujubinha, preciso de outra ideia. Eu já tava ficando um pouquinho mais velha também, e queria uma coisa que me desse outras possibilidades, uns personagens diferentes. E aí eu saí com a ideia do Caramujo, do Caramelo, e da Brigitte, a borboleta. E eu sou assim fissurada por insetos e pequenos animais, sempre fui. Eu paro qualquer coisa, até hoje, qualquer coisa que eu estiver fazendo, passou, vi uma lesminha, eu vou parar. Eu pego a lesminha do alface para criar. Não, acabou. Bate foto. Não tenho muito sucesso, às vezes, porque elas acabam morrendo, porque eu não tenho know-how, assim, pra lidar. Mas eu cuido. No final de ano, agora, no novo, comprei uma alface que veio uma joaninha dentro da minha alface. Eu vi, você botou no Facebook. Foi maravilhoso aquilo, legal, mas aí tava toda uma preparação da ceia, e aí eu falei, mãe, para tudo, que agora eu vou fotografar essa joaninha. Não sei lidar com a máquina, ainda meu macro ainda não tá legal, mas dane-se, fiquei eu lá e minha mãe, minha filha, a gente tem que terminar essa ceia. Peraí, mãe, que isso é um momento importante, ter uma joaninha aqui no nosso alface. Isso deve ser uma coisa de bons fluidos. Era ano novo, falei, gente, encontrar a joaninha é boa sorte na certa, né? Com certeza. Então eu tenho um fascínio assim pelos animais e por esses bichinhos, então não tinha outra coisa que eu fosse fazer. E aí eles foram naturalmente desenvolvendo, os personagens eles vão tomando personalidade de acordo com que você vai introduzindo outros, eles têm que se equilibrando, né? A coisa das personalidades diferentes, né? E aí os pontos de vista diferentes. A capa do teu livro também é espetacular, né? Eles têm que se troco contradir, o seu sorriso por, como é que é? Oferecemos histórias em troca de sorrisos sinceros. Aí vem a Joaninha e diz assim, que nada, a gente precisa pagar a conta. Precisa pagar a conta. E é a nossa dicotomia do artista, né? Que a gente quer sonhar, a gente quer fazer coisas bonitas, mas ao mesmo tempo tá ali, ó, o aluguel tá ali, a prestação tá ali, né? Então acho que é bem a nossa dualidade ali representada. Com certeza, cara. E assim, é muito bacana essa coisa de você ter os personagens, mesmo de aquele personagem mal-humorado, tal, aquela coisa toda, o outro parece que vê tudo cor-de-rosa, e como isso se equilibra ali em 3 quadrinhos, assim, é muito bacana, né? É muito difícil. E às vezes eu fico pensando, gente, será que no mundo real existiria essa dupla, E eu vejo isso demais, assim, nas pessoas, até eu e Cadu, a gente, nosso relacionamento, ele acorda feliz, ele fica, que dia lindo, e eu falo, que dia lindo, eu tenho que levantar da cama, eu não quero levantar. E a gente tem exatamente essa relação, sabe? Ele é todo solar e eu sou toda ranzinza, né? É impressionante, né? Quem me vê assim não diz, mas eu sou extremamente ranzinza, eu sou grossa, sou tudo que as pessoas me imaginam de mim, eu sou. Agora, você teve, assim, quais foram as suas influências, assim? Você falou do Maurício de Souza e também do Fernando Marques, né? E tem alguma outra, assim, influência que você fala assim, pô, você tenha visto muito e aquilo tenha te... porque influência é aquela coisa, né? Não necessariamente você está fazendo alguma coisa que tenha a ver com aquilo, mas aquilo te dá uma motivação, uma inspiração, né? E te dá uma escola que faz você desenvolver o seu trabalho, né? Tem mais algum, assim, que você cite, assim, que você acha, pô... Não, o que eu gostava muito é que eu não sou uma super leitora de quadrinhos, assim. Eu até tenho esse problema, o Cadu estava aqui citando o Scott McCloud. Não tenho esse domínio do Scott McCloud, não tenho. Não, é uma coisa
porque eu acho até que é uma lacuna, acho que a gente tem que realmente estudar o ofício, conhecer. Eu tenho livros agora, tô comprando mais livros de quadrinhos agora para estudar melhor, mas acho que referência é uma coisa que vem de várias áreas, né? Não vem só dos quadrinhos, qualquer coisa que acontece, você tá... Porque a gente, né, nós somos uma mistura de muitas coisas, então eu me vejo assim, na parte de desenho, ilustração, eu tive muita influência de televisão, assisti muita TV, muito desenho animado. Além do Maurício de Souza e do Fernando, como eu falei, tirinhas de jornal sempre pra mim foram as coisas mais legais, além de Maurício de Souza. Eu não era muito Disney, não me ligava muito a historinha da Disney, achava tudo muito, visualmente assim, muito detalhado demais. Eu gostava do traço mais simples, e é uma coisa que eu percebo até hoje, uma síntese, eu acho que do desenho. Eu nunca fui boa desenhista de retrato, de realismo, até tentei uma época na faculdade por necessidade ali, tentei desenhar, acho legal, acho válido, mas nunca foi a minha praia. Então eu fui enveredando pro cartoon, porque aí você desenvolve seu traço ali, né? E aí eu, poxa, sou apaixonada seu traço vira praticamente sua assinatura. Sou apaixonada por tirinhas clássicas, Snoopy, Mafalda, Calvin. Agora, atualmente, eu gosto muito do Liniers, o argentino, Tucci também argentino. E o pessoal da minha geração agora, André Dahmer, Arnaldo Branco. Eu fiz até uma lista aqui, porque tem tanta gente hoje em dia legal, sabe? Rafael Salimena, Rafael Sica também, que tem uma coisa muito louca, assim, mas que é até, assim, poético, né? Então eu acho que dentro da própria tirinha, do estilo da tirinha, você vai ter gêneros ali, subgêneros, né? Com certeza. Porque tem um pessoal que é da piada mesmo. Gosto muito do Estevão Ribeiro, que é meu amigo que são também. Mais críticos, mais incisivos, né? Você tem realmente essa variação. E tem o pessoal mais leve, que vai fazer aquele humorzinho assim, mais até... Até ingênuo, às vezes. Ingênuo, né? E tal, e que vai atingir até um público escolar. Eu vejo muitas professoras usando tirinha, livro didático, muitos livros didáticos estão usando. Os bichinhos de jardim mesmo. Bichinhos de jardim agora tá assim, infestando, literalmente infestando provas e livros de didáticos. gramática. Várias editoras do biologia. Brasil inteiro estão comprando tirinha dos bichinhos para livro didático. Então eu sei que isso vai atingir agora outros públicos, porque a internet, eu pegava um pessoal mais jovem, mulher jovem, é mais ou menos meu público. Não, mas tem uma coisa diferente também. Eu lembro de uma amiga minha que estava fazendo uma pesquisa sobre quadrinistas de tirinhas, mulheres do Brasil especificamente, e ela até comentou comigo, né? Ela falou assim, poxa, eu não consigo encontrar muitas. Aí eu sugeri, falei assim, tem a Clara, né? Ela, não, claro, tipo, ela já, tipo, por conhecer você, ela já foi uma das primeiras, mas ela me falou de uma coisa que eu nunca tinha notado também, que você é uma das poucas que não fala única e exclusivamente sobre o universo feminino em si, porque é uma coisa que é muito comum também nas quadrinistas femininas que você encontra. Elas geralmente vão estar falando sobre o universo feminino, de relacionamentos e coisas do gênero. E você já foge um pouco mais do gênero. Você já ataca mais pro lado das professoras de português e biologia. Não, eu gosto talvez uma coisa mais filosófica, assim, que é uma coisa que eu não gosto nem de definir, às vezes, o gênero do personagem. Agora eu tô com uma outra série que chama Os Microbinhos, muito bacana. Que já é uma coisa que eu já tô transmutando ali, que você não sabe se é homem, se é mulher, e já não eu quero já partir para uma outra coisa. E os quadrinhos das mulheres, não é que todas sejam assim, mas muitas têm essa tendência a falar sobre cosmético, peso, não sei o que, por exemplo, a Maitena, né? A Maitena tem muito essa linha e é muito legal e tem que ter também, né? Eu acho que tem que ter espaço para todo mundo fazer tudo, né? Mas o que eu acho legal é a gente pensar que não é porque é mulher que a pessoa tem que falar de salto alto, de roupa, de vestido. Não, a gente tem mais assunto pra se falar. Milhares de assuntos pra falar, né? Cadu, as suas influências aí. Então, ela citou muitas das que eu ia citar, inclusive, né? Por isso a gente casou, né? Então, já que você falou nisso, eu tenho uma pergunta que está martelando na minha cabeça. Foi o cartoon que aproximou vocês? Foi. Na verdade, legal, foi. Foi o site Bichinhos de Jardim. Foi o site Bichinhos de Jardim, inclusive.
Mas eu vou chegar aí, então. Não, rapidinho. conta a história. Mas aí é porque assim, as influências são basicamente as mesmas também, mas diferente dela, eu, depois do Maurício de Souza e depois das tirinhas de jornal, eu migrei pros comics. Uhum. E aí depois de muitos anos nos comics, eu acabei migrando pro mangá. Uhum. E hoje em dia eu não leio mais nenhum nem outro, quando sai alguma coisa interessante na banca eu vou lá e compro, mas eu sempre gostei muito da coisa do traço, do desenho. E como ela tava falando também, a coisa do traço mais simples sempre foi uma coisa que me agradou muito, assim. Eu sempre tentei procurar ir atrás um pouquinho desse traço mais simples também. Sim. Mas é um pouquinho difícil. Eu não me considero um desenhista ótimo, né? Eu me considero um desenhista, sei lá, bom, mediano, ali na medida do possível, porque eu sempre vejo várias pessoas desenhando e assim, eu consigo reconhecer os desenhos excelentes que tem, e aí eu vejo e falo assim, tá, não chega lá, então eu consigo fazer uma coisa mais simples, mais limpa, mas que ainda tem uma desenvoltura, que tem, tô ainda tentando buscar alguma coisa que seja muito mais parecida com o meu traço específico. Ela diz muito que eu desenho muito mais pro mangá, na verdade. Então, né? Justamente. É porque o Marquinhos olha no espelho e já tá vendo o mangá. Ele já tá, né? Pois é. Toda vez que eu faço caricaturas de mim, alguma coisa assim, você parece um mas eu não tenho esse olho grande, exatamente. Né? E aí, mas o Ornitorrinco, então assim, eu tô parado com ele já há um bom tempo também. Foi o que a gente tava falando também. Ela troca histórias por sorrisos sinceros e eu tenho contas a pagar. Não, nós dois trabalhamos, mas assim... a gente tem emprego, mas gente. Nós, a gente nós tá dois falando trabalhamos, de quadrinhos, mas nós temos dois empregos. temos que ter empregos pra poder pra poder bancar os quadrinhos. Justamente. Exatamente. Mas como ela tem essa coisa com o jornal, então ela é meio que obrigada a continuar com isso. Eu acabei deixando um pouco mais de lado e me dedicando muito mais ao meu trabalho agora também, porque eu sou professor, dou aula de inglês e tudo mais. Mas assim, tá lá. Eventualmente pode ser que acabe voltando também, mas ele tá parado já há um bom tempo. Ele desenha sem parar, ele desenha mais do que eu, porque a gente tá, sei lá, sentado num restaurante, se ele tá com um caderninho e desenha. Eu não, gente, eu não quero ver desenho na minha frente. Justamente. Porque como não é mais a obrigação, né, é engraçado, ele já tá ele acaba mais pro vira hobby, então assim, e pra mim não, pra mim quando eu não tô no ambiente de trabalho, eu tô fazendo qualquer coisa, tocando violão, que eu tô aprendendo violão agora. Depois se quiser. Mas a influência acaba sendo um pouco dessa também, muito mais do traço de ser um pouquinho mais limpo, mas tem muita coisa de Maurício de Souza também. E mais com relação ao Ornitorrinco, ele sempre foi um personagem meio depressivo, então acho que ele tem um pouco de Charlie Brown também. Então, aquela coisa assim de tipo, o Ornitorrinco é um bicho que é todo misturado, então ele nunca sabe o que ele é, se ele é um mamífero, se ele é uma ave, o que ele é, ele tem uma crise de identidade profunda. Ele surgiu no momento de crise de identidade minha também, tava fazendo vestibular, não sabia o que queria da vida direito. Se era castor, o que eu ia fazer ali. Então ele acabou tendo essa alma, assim. Mas agora, quando vocês desenham no papel, digitalizam e passam, ou você já desenha diretamente usando... Ela é mais moderna, ela já usa um tablet direto. Eu não consegui me adaptar, ela me passou tentei. Papel. Eu continuo usando papel, lápis, na medida do possível escaneio, e aí eu uso... Aí você finaliza no computador. Cores e tudo mais, balões, mas ela já faz tudo direto. Não, eu faço tudo direto, eu faço um rascunho assim no papel só mais pra parte do texto mesmo, do enredo da história, pra organizar a minha cabeça, mas quando vou pro computador já tem que soltar a mão ali no tablet e vamos embora, porque não há tempo pra ficar desenhando, não tem nem mais scanner, não existe mais scanner. A gente até tem em casa, né? Mas eu praticamente não uso scanner. Eu sou muito fã do desenho manual, acho que não deve se perder desenho, mas também não sou daquelas assim, saudosista também. não sou não, só porque eu acho que tudo são ferramentas. Porque na verdade eu já vi assim muitos designers dizendo assim, aqui surge a minha ideia, aí um lápis papel, não, minha ideia surge no cérebro, cara. Se eu for usar um lápis, eu vou usar um mouse ou um tablet, são ferramentas. A ideia é o que vem antes. Eu acho isso também. As pessoas chegam muito pra mim, mandam muito e-mail perguntando aquele assim,
oi Clara, gostaria muito de ser quadrinista, aquele sonho dourado, né? Aí eu já falo logo com a pessoa. E a primeira... Aí já entra a Joaninha, né? Aí entra a Joaninha, gente, Olha, aí não é assim que não é nada funciona. disso, corre e vai fazer outra coisa. Mas eles... A primeira pergunta das pessoas é assim, qual programa você usa? Gente, porque a pergunta tá errada. Acho que a primeira pergunta tá errada. Sim. Sabe? Isso não é o mais importante. Não é o mais importante, mas é muito longe. Se você botar uma lista de prioridades pra você Isso criar... você tem que pensar na produtividade o dia que você tiver uma demanda que te justifica essa produtividade. Você trabalha com criação também, todo Sim. mundo aqui sabe como é que é. Fora A isso, ideia é o mais importante. Sim. A pesquisa, a observação, a ideia, o rabisco, em qualquer lugar, né? Assim, a gente tá falando do papel, mas o ensaio, né? Do negócio. Aí depois, né? Vai entrar o programa, o se é tablet, se é scanner, se é não sei o que. As pessoas têm essa curiosidade, eu entendo, Claro, natural, a curiosidade do processo, mas antes do processo tá esse ruminar aí da ideia, da vontade, o que vai ser feito e o que não vai. Fazer uma pesquisa, o que já existe nessa área, o que já foi feito. Quando eu fiz os microbinhos, o pessoal enxurrada de e-mail pra mim, já tem um cara que faz micróbio lá no Japão, não lembro o nome dele, tem aí, posso achar depois. Mas isso aí é diferente também. Mas aí eu falei, porque você tem um Pato Donald e você tem um Patolino e nem por isso são personagens iguais. Exatamente, são personalidades completamente diferentes. Não, mas eu acho legal, porque o legal de você estar na internet e expor o seu trabalho, depois que você começa a desenvolver, é essa resposta das pessoas também. Porque logo alguém já viu e falou, isso parece com não sei o que lá. E aí a gente vai descobrindo, Isso né? pode ser um perigo também, às vezes, porque às vezes as pessoas podem achar que isso seja, sei lá, algum tipo de plágio, alguma coisa. Mas assim, não necessariamente. Você tem dois personagens que são patos e que são completamente diferentes, as personalidades. Mas sempre vai ter alguém que vai falar, sempre vai ter alguém que vai virar e falar, tipo, copiou daqui, sabe? Mas cara, hoje em dia, como a gente já tem Mas muita perigo, coisa criada, é bom a gente dar uma pesquisada pra não cair no... Não, aconteceu com a gente aqui. armadilha, A gente fez o piloto 2 vezes do nosso já. do Pós-Caverna, não se chamava Pós-Caverna. Nós demos um nome, fizemos o piloto, e aí quando eu fui registrar, que fizemos o contrário. Primeiro a gente gravou. O nome era genial. Primeiro a gente gravou, aí falei, agora eu vou registrar o domínio, vou fazer. Já tinha. Chegou lá, já tinha. Aí eu falei, Marquinho, cara, vou fazer o seguinte, vamos editar esse que a gente fez, e no lugar onde tem lá o nome que a gente colocou, a gente bota um pi e faz uma... Só pra... Sim. Aí, não ia dar certo, a gente falou muito do nome. Aí depois a gente falou gostou assim, muito do nome. Botar aquela marca, Não, né? aí a gente pegou e falou, vamos criar um outro nome. E aí, durante o período que a gente ficou criando outro nome, a gente também, como a gente falou de um filme, falou também, se a gente fez o review do CD novo do Black Sabbath e tal. Então a gente reouviu o que a gente estava falando sobre, a gente pegou, assistiu o filme, e isso também fez com que a gente também tivesse uma postura diferente na hora de produzir o conteúdo, foi legal. Agora, essa coisa de você ter um nome, tem um Tumblr que fala sobre bandas homônimas. O que tem de bandas homônimas, o próprio Iron Maiden, a gente descobriu que tem uma banda anterior ao Iron Maiden chamada Iron Maiden, que, enfim, não se tornou o Iron Maiden. Mas, enfim... Que não é o Iron Maiden. Não é o Iron Maiden. Acontece essas coisas. A gente tem que tomar cuidado, mas saber que a gente tá aí num mar de produções que vai ter sempre uma similaridade aqui e ali. Sim. E vamos embora, né? Não, eu acho que não havendo má fé e tal, né? Também acho. Isso que você tinha chegado a comentar, eu achei até que você ia comentar agora. Não lembro qual podcast que você tava ouvindo, que falou do mesmo assunto que a gente falou, tipo, 2 semanas antes. A gente tava eles falaram quase a mesma coisa. Como eu falei depois. do que nos inspirou a fazer o Pós-Caverna foi justamente o fato de eu ouvir muito podcast. Eu tava ouvindo um podcast do Black Sabbath, tava com a Boca do Brasil, e aí o cara falou do Black Sabbath e fez um comentário do baterista do Black Sabbath, que foi um comentário idêntico ao comentário que nós fizemos. E aí eu falei assim, os caras são um podcast grande. Eu falei assim, cara, vai soar como se nós tivéssemos ouvido e falar. Aí eu fui checar a data. Aí eu chequei a data, o nosso era 2 semanas antes do dele. Então, me deixou tranquilo. Porque, enfim, né? Mas o cara fez o mesmo comentário, porque a gente estava fazendo o comentário do seguinte: a formação do Black Sabbath que veio, era o baterista não era o baterista original. Sim. Então, a gente fala assim, que legal o cara. Que apesar de ser um baterista de uma banda grande, mas o cara tá tocando Black Sabbath, cara. Imagina um cara que é guitarrista ali de uma banda mais ou menos, fala assim, tu vai tocar agora tocar com Ozzy Osbourne. Nossa, isso pro cara... Obrigado, né? Chorando. O cara tem 40 anos. O Ozzy fez 65. E o Black Sabbath
é de 1968, ou seja, o cara tava nascendo quando o Black Sabbath tava surgindo. E aí eu fiz um comentário, a gente fez um comentário sobre isso, e aí quando eu ouvi o podcast, caraca, então a gente tá passível desse mas tipo é de aquele coisa, negócio né? também, né? Tipo, como você é fã e a pessoa que tava comentando também no outro podcast também deve ser fã. Mas a minha também. preocupação maior Pois foi o seguinte, eles são um das podcast pessoas grande, escutarem e e acharem eu sou ouvinte deles. Aí eu falei assim, pô, de repente podia pegar mal, né? Achar que. Ah lá, Mas não foi. Não foi, né? Ufa. Foi um tipo. Bom, aí vamos falar então um pouquinho agora do seguinte, lógico, a gente sabe lá, a gente vai inclusive botar os links lá dos blogs de vocês, mas onde a galera encontra lá o Bichinho de Jardins, o Microbinhos, o Ornitorrinco Escalafobético. Isso, eu gosto de nomes compridos. É, não. Quando eu Mas inventei, eu nem tinha escalafobético. pensado em internet. Quando eu fui botar na internet, eu vi assim, botar esse nome Desse tamanho. não dá. Aí eu botei Ornitotiras, né, pra ver se Não, dá. ficou ótimo, ficou ótimo. Pelo menos. Ele tá no Facebook e na internet, botando os links depois, aí o pessoal pode dar uma Beleza, a gente olhada. vai botar os links lá no post. Agora, alguma coisa impressa, você chegou a fazer dele? Ah, não, as únicas coisas impressas que eu acabei conseguindo fazer foram pelo Magazine mesmo, mas isso aí... Mas aí até o acervo pessoal não tem nenhuma publicação Justamente. de editora. Pode ser que tenha, sei lá, Ele na merece, Biblioteca Nacional. Mas... Mas no futuro, daqui a 150 anos, quando alguém vai procurar resgatar assim, isso, não, olha porque que o cara do interessante. Castro, né? Tipo, aí vai lá olhar. Vai lá procurando. É agora que os ornitorrincos estão extintos. Tipo, vão procurar. É, exatamente. Mas você tem mais coisa aí. Então, claro, e o Bichinho de Jardim e derivados aí? É, Como que a Bichinho gente de Jardim, estão no site, no Facebook, no Twitter. Então, a gente tem observado A gente vai ter que às vários vezes a dias. pessoa está ouvindo a gente observa muito o seguinte, a audiência da gente é um número diferente do número de acesso que a gente tem no site. E por conta disso, às vezes o cara que ouve a gente Não está clica, ouvindo né? por outro caminho e não vai clicar ou não vai entrar lá no site e vice-versa. Então, por áudio também, vamos dizer os endereços aqui pra galera. Ah, sim. Então, o Ornitotiras é ornitotiras.com. .blogspot.com. Beleza, vamos botar o link lá no post. E o Bichinho de Jardim, bichinhosdejardim.com. beleza. Aí o Microbinhos está dentro ainda desse site do Bichinho Tá de dentro Jardim. do Bichinho de Jardim. É, Por enquanto eles são um spin-off. É um spin-off. Spin-off, porque o Carabelo comprou um microscópio Ah, e aí falou, olha que legal, novas vidas aqui. Daí começou as tirinhas do Microbinhos também, meio despretensiosamente, e continuaram. Mas e tá legal, aí tá legal. estão indo. Vamos ver Tá até divertido. onde. Nossa, vai ter muita demanda aí mesmo pra tirinha, pra vestibular e tal, porque o Microbinhos aí é um prato cheio Foi o que eu falei pra ela. Quando ela surgiu com os microbinhos, eu falei assim, ó, biologia agora. Não, mas é porque eu não falo nada de biologia, não sei nem se aqueles bichos existem, eu faço qualquer coisa na minha cabeça. As pessoas ficam pensando isso, você faz bichinho de jardim, vamos fazer uma coisa ecológica. Gente, não tô fazendo nada ecológico, não tô fazendo. Microbinhos também, porque aí você vai explicar as doenças. Não vou explicar nada. A gente também tem que parar com isso também, né? Porque Não, tudo claro, tem que porque o objetivo ali não é esse. O objetivo ali Ah, eles são só personagens. é são você fazer ali As uma coisa que pessoas tem um humor, uma ficam filosofia. esperando assim um conhecimento, um conteúdo ali que não vem. Mas pode acontecer também, né? Tudo pode acontecer ali. Agora, você também tá na mídia impressa. No jornal O Globo, de segunda a sábado, no segundo caderno, e também saio no Diário do Vale, em Volta Redonda. Poxa, Se não que for, maneiro. o Fernando vai brigar comigo, que é o Fernando que é da Tribuninha, que agora também tá no Diário do Vale, lá no Diarinho, em Volta Redonda. E você tem um livro, né? Tem um livro do Bichinho de Jardim. Como é que o pessoal faz pra comprar o livro? A compra do livro, os links estão no site, na lojinha do site tem os links, que ele é vendido só sob demanda. É uma produção feita Isso, sob produção demanda, né? da Singular Digital, e tem algumas livrarias também online. E uma vez eu achei na livraria Travessa, eu fiquei muito feliz. Que bacana, que bacana. E estamos produzindo um Facebook livro aí também, pra esse né? ano. Ah, que Ah, legal. isso é Esse bacana, ano vai isso é sair bacana. um livrinho novo aí, já estou dialogando com uma editora lá de São Paulo e vamos ver. Projeto da brincadeira. Vamos entrar numa questão aqui, que é o seguinte, o público que consome comics, até eu estava conversando com o Marquinhos isso mais cedo, tem uma galera grande que ainda vai lá, que compra o comics, essa coisa toda, mas esse fenômeno do webcomics é uma coisa relativamente recente. Enfim, aí a gente fica pensando, eu acompanho você pelo Face,
e assino o feed do teu blog. Então toda vez que você publica alguma coisa lá, eu recebo isso e tô vendo ali e não te dou um centavo por conta disso. E aí, lógico, se você não tá vendendo essas tirinhas, eu tô tendo acesso a tudo isso de graça. Mas tem tudo aquele... Mas ao mesmo tempo, hoje a gente tem um fenômeno diferente de ter a facilidade de você produzir subprodutos. Então você faz uma caneca, um calendário, uma camiseta, com mais facilidade do que se fazia há algum tempo atrás, porque esses processos também, com essa revolução digital, tornaram-se mais tranquilos de serem feitos. Mudou então bastante a relação, né, do fã em relação ao cartunista, ao quadrinista, e ao mesmo tempo o seguinte, como é que acontece isso aí? Porque tem um monte de gente que deve ouvir o nosso podcast e falar o seguinte, pô, eu faço tirinhas, como é que eu faço para entrar nesse mercado? Será que vale a pena e tal? Né? Como é que eu ganho dinheiro com isso? É difícil. Na verdade, essa é a única pergunta que acontece quando a gente vai numa mesa de quadrinhos, é a pergunta mais recorrente, é o que o pessoal quer saber mesmo. E eu já vou até preparada, porque eu não sou uma grande empresária, não sou, mas eu vejo que o pessoal que está trabalhando com isso, vejo assim, Carlos Ruas, né, tá produzindo bonecos, não sei o quê. O Dahmer também tem os produtos dele no site, inclusive vende também os originais dos desenhos dele, que eu acho que é uma coisa bacana, porque ele tem um trabalho bem artístico, né, ele também pinta, né, faz quadros e tal. Então ele tem o quadrinho também, mas tem outros braços do trabalho dele, e os desenhos originais são uma coisa que vendem bem, assim. E tem um valor agregado. Tem um valor agregado. Uma única, né? Ele é um artista mesmo, né? Então ele tem esse viés. Enquanto Carlos Ruas já é mais os bonecos, né? Ele tem um público assim bem adolescente. Ele chegou a lançar um livro recentemente, parece, não? Bar dos Deuses, eu acho. No Bar dos Deuses. Acho que era com uma coleção de tirinhas específicas. Agora, por outro lado, você entra no site dele, ele tem lá download, faça o download das tirinhas do ano 1, do ano 2 e tal. Então essa relação de você chegar e entregar isso de graça, né, entre aspas, que lógico que você está entregando de graça, mas na frente você pode ter, ele fez recentemente uma festa agora e certamente ganhou algum dinheiro por isso. Tomara que ele tenha ganhado. Na verdade, eu acho que ele gastou dinheiro com a festa e fez dinheiro com os produtos lá. Sim, porque ele tava vendendo os produtos dele lá. Mas pelo que eu vi da organização da festa, do que tinha lá pra vender, porque falando como quase um bêbado aqui, porque lá na festa falou que ia ter hidromel e tudo mais, tipo, uma bebida que eu sempre quis tomar, porque sei lá, parece legal. Mas não tinha, que fazia parte da organização da festa deles. Certo. Então, provavelmente o que ele fez foi, alugar o espaço pra ele, fez a festa porque, ele tava querendo fazer uma festa pra ali, ele sabia que ia ter uma galera legal. E eu vi bastante gente comprando os produtos dele lá. Tinha bastante bichinho, bastante camisa. Porque eu penso o seguinte, ele chegou recentemente a 1 milhão de likes lá na fanpage dele. Isso não significa 1 milhão de reais, por exemplo. Né? Mas não significa. Significa que o Carlos Ruas é agora o rei do camarote dos quadrinhos. Deixa eu ouvir isso agora. Será que ele vai ouvir? Pô, se ele ouvir, se ele quiser, fala com a gente também. Mas ele é super gente boa. Responde meu e-mail, cara. Ele é super gente boa. Ele me emprestou dinheiro quando a gente viajou pra Recife. Até hoje não paguei. Aí. Pô, legal. Vocês agora ele tá rico, ele é hoje. Mas aí Então como é que é essa mecânica comercial? Então, eu como grande empresária do ramo dos quadrinhos, acho que exatamente como essas novas tecnologias estão trazendo outras formas de comunicação, as formas de ganhar dinheiro também agora estão se diversificando. Inclusive o pessoal da música está passando por isso também. Sim. A gente está vivendo uma crise aí de direitos autorais, como é que a gente vai lidar agora com isso, né? Porque antes era muito fácil, né? Você tava com uma coisa que sair ali num livro, você tem o domínio daquilo. Quando tá na internet, você já não tem. Tá. E eu acho que as tentativas de você aprisionar isso também são oriundas desse pensamento de mídia antiga, né? Por exemplo, quando você entra num jornal, eu quero ler uma matéria. Não, você tem que pagar R$5,90 por mês pra ler essa matéria. Eu acho que isso te dá até uma... Mas é como assim, que você sai da página e vai pra outra. Você sai da página e vai pra outra, você vai dar um jeito de burlar aquilo. Então é a mudança do paradigma. A gente tem que, primeira coisa que a gente tem que pensar, a mudança do paradigma. Até hoje os sites de notícia ainda não encontraram um formato. Não encontraram. E aí eu vejo que parece que tá piorando até a qualidade do serviço ali, porque eles devem estar perdendo uma grana ali.
Agora, por outro lado, quando você aumenta o acesso, você aumenta a visibilidade e o anúncio que você coloca ali passa a ter mais valor. Porque eu se pedir alguém, você quer patrocinar a Podcaverna, quantos acessos eu tenho? Eu se disser para você falar, eu não quero não. o jornal O Globo, por exemplo, o número do G1, a quantidade de acessos que ele tem ali está astronômica. Né? Faz dinheiro. Então, logicamente, um anúncio ali tem muito valor porque está alcançando um número muito grande. E acho que foi a primeira coisa que os blogs, o boom dos blogs foi assim, né? A primeira coisa é AdSense e anúncio e tal, mas eu acho que isso também já está se transformando. Porque tem muita gente que tem aquele preconceito, dependendo do tipo de anúncio que aparece. Principalmente tem alguns sites que você vem e o anúncio fica na tua cara, assim. Pode até não estar atrapalhando a leitura porque eles já adaptaram o formato do site para leitura com o anúncio literalmente no meio da tela. Mas ainda assim, aquilo é extremamente desconfortável, você não consegue achar nem o fechar do anúncio que fala tem uns anúncios que são altamente ofensivos. Sim, né? são porque super você abre, intrusivos. você quer ler alguma coisa, parece que aparece aquilo te atrapalhando. Como é que fecha? Exato. Porque eles botam isso como mecanismo pra você clicar naquilo ali pra ver se você consegue fechar. Mas o que acontece? Isso eu tiro por mim. Quando eu vou acessar determinada coisa e o anúncio está num contexto, parece que aquilo para mim vira um ponto cego. Você acaba pulando aquilo, aquela informação. Não vai fazer. Aquele quadradinho é irrelevante, então acaba não vendo aquilo. Agora, lógico, existem vários cookies e coisas tecnológicas ali que eu, por exemplo, estou pesquisando uma bicicleta no Mercado Livre. Quando eu entro agora depois, até no próprio site do Podcaverna que tem um AdSense lá, aparece um monte de anúncios de bicicleta. Sim, porque tem. Fica relevante pra você. Fica relevante pra mim e fica relevante pra quem tá acessando. Eu falo, fica relevante se você ainda estiver procurando a bicicleta. Se você já tiver achado antes. Se você já tiver achado, você vai ver assim, chega de achei. Eu não quero mais bicicleta, cara. Capaz todo fica puto, porque encontrei a bicicleta mais barata, que sacanagem. Exatamente. Mas eu acho isso também, eu não gosto de pesquisar um negócio e logo depois um outro site. É até meio estranho, você tipo. Parece você se sente invadido. Você sabe coisas da minha vida, por que você sabe? Exatamente. Eu gosto de vestido rosa, aí parece um vestido rosa em todos os lugares. Eu não gosto. Aquela coluninha do Facebook também tem o mesmo mecanismo. Tem. Porque as coisas que eu pesquiso no Mercado Livre, então começa a aparecer mesmo, aquela coluninha. E teve uma época, assim que começou a surgir aquilo, que eu pegava e saía fechando os anúncios que eu achava que não tinha nada a ver comigo. Depois eu pensei assim, cara, eu tô ensinando pro Facebook porque eu não gosto. Aí a taxa de acerto dele vai ser muito maior, que burro que eu sou. Era só não olhar pra aquilo. Ih, gente, eu nunca pensei nisso, eu fiz isso também. Apaguei todos aqueles assim, perca a barriga, não sei o que lá, eu ainda escrevi assim, isso é ofensivo para mim. Aí você tá ensinando pro Facebook e aí a taxa de acerto dele, você tá fazendo com que o Facebook ele te coloque coisas de maior interesse pra você. O dia que você clicar aquilo ali... Ou seja, tem mais chance de eu gastar o dinheiro gastar o dinheiro ali e o Facebook ganhar com a publicidade. Mas ao mesmo tempo, as pessoas estão desenvolvendo, já estão desenvolvendo mecanismos de bloquear anúncio. Tem coisa que você instala no computador para não ver anúncio. Tem o Adblock, parece que é um mas um plugin agora que você bota tá surgindo até um novo... Eu descobri isso recentemente, a gente tá fugindo um pouco do assunto, né? O legal é justamente isso. Sempre acontece. Eu sei como é. Mas é porque eu descobri isso recentemente, foi umas 2 semanas atrás, que eles estavam falando que essa coisa dos anúncios e das coisas relacionadas, quando você pesquisa alguma coisa, especialmente no Google, que é assim, procurei alguma coisa no Google, e aí quando você vai abrir o seu Gmail, aí tem uma tabelinha lá do lado com as coisas que você já pesquisou, sobre o assunto que você está tratando no e-mail. Assim, oi? Como? Então já tem uns sites de busca que estão surgindo agora, que a grande pegada deles é que eles não estão fazendo isso, eles não estão deixando mais esse tipo de rastro. Pô, legal. Então as pessoas já estão começando a usar muito mais e já estão deixando o Google de lado. E eu fico assim, gente, estão deixando o Google de lado. E a gente achar que o Google vai ser eterno, o Facebook vai ser eterno. Não. Porque o Império Romano caiu, então esse cara cai também um dia. Não, ele vai cair até mais rápido, porque com essa coisa de internet, ela chegou pra gente aqui no Brasil especificamente, produzidos em 95, 96, nos Estados Unidos ele já estava
bastante tempo, Sim. mas pra gente aqui no Brasil ainda é muito recente, então assim, pô, até hoje eu recebo, sei lá, e-mail de corrente de pessoas atacando outras com seringa de HIV na Exato. rua, sabe? Ou então aquele de Então, assim, o pessoal ainda tá... Tem alguém o AOL, na a AOL vai internet dar hoje, 5 né? centavos pra cada assim, e-mail. AOL, quem é AOL, Nem sabe? existe É a ON, mais. cara. Nossa. Então assim, essas coisas assim, Realmente. tipo, American Online, sabe? Pô, Pô, troço que- Nossa. ninguém sabe quem é isso aí, ninguém sabe. Então essas coisas, elas têm esse boom, elas vão acontecendo, mas eventualmente tem elas vão alguém ressurge, né? deixando Eu de hoje lado. ouvi um boletim de tecnologia que a pessoa estava dizendo o seguinte, que a partir do mês que vem, o Facebook não vai ter mais aquela coisa de você estar vendo na sua timeline, então eu e você somos amigos. Aí apareceu, você curtiu uma página, aí aparece assim, Clara Gomes curtiu a página do produto tal. Isso é uma forma de publicidade que aquele produto está anunciando, então ele faz com que pessoas que já curtiram aquela página, na timeline, eles exibam isso para pessoas do ciclo de amizade. Pessoas entraram com o processo, é porque como se você estivesse avalizando a marca. Claro, Então, que se meu amigo gosta, isso é bom. exatamente. Aí o Facebook vai, esse tipo de publicidade eles vai vão fazer. fazer. Eu acho Lógico, muito mas bom. tem N outros exemplos ali. Tem outros mecanismos, Eu pessoal, também não acho sou que contra a publicidade pelo seguinte, bom, se você tem um serviço que é um serviço que está te dando determinado tipo de ganho, eles também têm que ganhar algum dinheiro com isso, claro, para que você tenha aquilo de graça para você. Você Não não é tem de que pagar graça, por aquilo ali, provavelmente, porque quando você tem a publicidade ali, cada vez que você compra aquele produto, uma parte daquela grana está indo para esse fundo de publicidade. Então, beleza. Acho até honesto isso. O que não pode é a coisa ser invasiva, ser agressiva demais, eu acho. E eles não Por quê? têm limites, né? Parece Não, que não. as leis de regulamento, você vê como é que teve que entrar com processo Não. pra mostrar que Isso, isso era isso, errado. Facebook, Então a gente tem que ficar Em numa luta princípio, o que, que ali. acontece? Você tem, sei lá, 300 amigos. Quando você publica alguma coisa, essa coisa ela atinge 10, 20% dos seus amigos apenas. E aí ela começa a ter mais crescimento orgânico na medida que ele tem likes e aparece para quem? Aparece com quem interage mais com você. Lógico, se também não tivesse esse tipo de coisa, a tua timeline ia ser na velocidade da luz ali, né? Mas ao mesmo tempo, isso eles fizeram justamente pro seguinte: você quer ter mais visibilidade, mesmo você pessoa física, então você promove esse post. Aí você tem como promover pagando, então quer dizer, uma coisa Você que ele acaba dava de gastando, graça, né? ele tá bloqueando. E a gente observa muito isso, até nos posts mesmo que a gente faz do Pós-Caverna. Quando a gente promove coloca, assim, os posts que tem mais visibilidade são os posts que tiveram mais interação. O que não tem interação nenhuma lá, eu vejo lá porque eu tava com um númerozinho lá pequeno e o botãozão lá do lado, assim, impulsione. Não, tem isso também quando a gente vê no bichinho de jardim também do Facebook, quando ela publica as tirinhas lá e você vê também. Só que ela já tem um alcance grande porque tem bastante gente curtindo a página dela. Mas ainda assim, dá pra ter um alcance muito maior se você resolver pagar lá o Facebook e dizer assim, então quero que isso apareça. E aí vai aparecer em algum lugar, em algum canto. Deve aparecer naquele sugerido para as pessoas. Mesmo sugeriram, é que quando exatamente. você vai anunciar, tem um cliente que eu administro a parte de anúncio dentro do Facebook. Aí você escolhe. Você pode aparecer daquele jeito que eu te falei, que aparece lá, Cadu, Castro, curtiu e tal. E esse aí é o que dá mais retorno. Porque aí ele é meio que viral, né? Ou então ele aparece na publicidade ali, você pode promover a página, você pode promover um post especificamente. Então, quer dizer, você vai traçar a estratégia que é mais conveniente para você. Não, mas pra fazer dinheiro na internet. Não, olha só, Volta pra fazer dinheiro com quadrinho. eu não sou uma boa pessoa pra falar sobre isso, principalmente porque eu não ganhei muito dinheiro na internet, porque eu não gostava de poluir minha página com anúncio. Mas isso é uma decisão de cada pessoa. Claro. Se a pessoa quer montar um blog e promover e divulgar, e você vai fazendo parcerias, o pessoal trabalha muito com parceria. Como a gente estava falando, na internet, como ela é muito pulverizada, você tem milhões de sites de quadrinhos. Milhões. Com parceria você tem lá Então aquele você clica vai. aqui. É Você legal vai chegando a você outros. cultivar parcerias. Mas parceria não é você mandar um e-mail todo impessoal. Eu recebo muito e-mail. Olá, gostei muito do seu site. Curta o meu. Abraços. Não sei o que. Gente, você não mandou não é esse e-mail pra parceria. mim. Não, exatamente. E ao mesmo tempo, a pessoa não tem nenhum relacionamento com você. exatamente. Porque a coisa tem que ser, se a parceria tem que ser boa pra ambos. Não Exatamente. pode ser Então, algo assim, então quando você aborda uma pessoa por e-mail, você pode virar o cara chato do quadrinho que quer aparecer a qualquer custo. Não é assim que se constrói. Isso é ruim pra você, cara. Então assim, um relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, isso é uma dica pra vida, né? Verdade. Tem que ser construído com um mínimo de verdade. Então se você quer crescer o teu trabalho, vai dar trabalho, vai demorar.
Sim. A gente está acostumado com a rapidez de, eu posso publicar agora, posso fazer agora e publicar. Isso é rápido, mas você construir uma fidelidade no teu público, um relacionamento com as pessoas da tua área, ele é difícil, é demorado, Sim, como em qualquer outra área. Sim. Ainda mais quando você está empreendendo, né? Exato. Aí tem Você tá começando, exatamente, você tá ali caminhando com suas próprias pernas ali, você tá querendo a ajuda de alguém pra te carregar no ombro ali. Seu ombro amigo ali. Então a gente sempre precisa de alguém pra dar uma dica. Você não tá errado você mandar e-mail pra alguém. Carlos Ruas mandou e-mail pra mim, quando tava começando o trabalho dele, mandou e-mail e pedindo dicas. Queria começar o trabalho, não lembro o que ele escreveu agora. E aí, respondi a ele também, até saí com ele, bati um papo com ele quando ele tava bem começando ainda. E é legal, sabe? Eu sempre gostei de trocar ideia com as pessoas que estão fazendo o que eu faço. Não, até Exatamente. porque fica uma amizade cultivada, entendeu? Mas a gente eu até acho. conhece Isso é bom. uma galera que trabalha com quadrinhos na internet também. A gente, obviamente, não é amigo super chegado, a gente não sai junto sempre, não sei o quê, mas sempre tem um evento, alguma coisa assim, Sim, o pessoal tá lá e aí eu se acho junta, isso conversa muito legal. E troca ideia. Então, Existe isso é uma coisa muito comunidade. E ao boa. mesmo tempo tira um pouco aquele foco do mercado tradicional em que as pessoas se veem como concorrentes. Exatamente, E sempre você competindo passa a ali. ver como parceiros que estão ali realmente de verdade um ajudando o outro. Porque na sim. verdade é o consumo lá. O bichinho de jardim, mas também consumo com as ruas. E tipo assim, eu não vou deixar de consumir um porque eu tô consumindo o Exatamente. outro. Na verdade, Não os dois é são muito impeditivo. legais. Nem um né? pouco, pra falar a verdade, essa história de parceria, dependendo de como tá lá nos blogs e tal, você acaba, por estar em um blog, você acaba levando a outro blog. A outros tirinhos e assim, você vai chegando em muitos e muitos sites. Até o teu tempo não dá mais. Exatamente, até você ficar lá, tipo, a madrugada inteira lendo Mas tem tirinhas. isso também. O tempo das pessoas Você tá muito valioso, né? Sim. Então não vamos tomar o tempo dos amiguinhos. Se você quer começar o teu trabalho, manda um e-mail curto também. Não manda contando a vida. Não conta a vida. Pô, Porque eu não dá comecei tempo ele. de te ler. Comecei a sabe? desenhar ontem. Não, olha, eu vou falar. Eu Eu trabalhar com leio, isso. No início Eu eu dava leio a explosão, aí vem as emoções. eu leio tudo que me mandam, todos os e-mails, todas as mensagens no Facebook, leio tudo. Hoje até fiz um comentário lá que alguém me interpretou mal, que eu falei assim, a gente nunca lê os comentários. Eu fiz um comentário assim aleatório no Twitter, e aí alguém já ficou um pouco chateado, achando que eu tava falando que não li os comentários do meu blog. Acho que ele entendeu isso. Eu falei, não é isso. Tô falando de comentários em geral na internet, que a gente sabe que tem muito comentário desnecessário. É verdade. Mas eu leio tudo que me mandam, às vezes eu não respondo rápido, não respondo. Normalmente quando eu preciso dar uma resposta mais elaborada, eu demoro mais. Tá falando da construção do blog, do Sim. relacionamento e do do possível aumento de audiência que eventualmente vem mercado. Eu acho que tudo vai vir encadeado. E você ser sincero com as pessoas. Você tem várias formas aí de entrar o dinheirinho. É o anúncio que você vai colocar. E o anúncio vai render mais à medida que você tiver mais acessos. Então, o essencial é você ter um trabalho atrativo, regular, como a gente estava falando aqui, e constante. Eu acho que eu não sou regular, mas eu sou constante. Eu acho que isso é o que me mantém ainda. Porque às vezes a pessoa começa um blog, né? Desisti, agora eu vou abrir outro, agora vai ser. Exatamente. Aí você não tem constância. E aí Acho fala que assim, esse negócio de blog não dá certo. a parte mais difícil de gente ter é uma regularidade, se manter, assim, na verdade. de se manter, de continuar motivado, porque vai ser difícil mesmo no começo. Sim, Só sim. sua mãe vai acessar. Não, nossa, a mãe do Marquinhos, minha mãe- que é a minha mãe irmã, acessa. acessa. Ela fala que a gente é lindo. Mas a minha mãe... Obrigado, mãe. Mas pelo menos tem uma mãe que acessa. Obrigado, mãe. Bom, gente. Né? Então Essa é a ideia. começa de pouquinho em pouquinho. Agora, tem também uma coisa que acontece. Muitas agências de mídias sociais também usam os blogs como plataforma para ações publicitárias também. Aí já é uma coisa mais complicada, porque você tem que ter um cuidado de... Você vai estar fazendo uma propaganda no seu blog, colocando a tua opinião ali, né? Sim. Eu vejo muito isso. E- Não em blogs de tirinhas, mas em Não, blogs eu não. Mas lembro- tirinha às vezes de tem conteúdo. também. Às vezes eles querem post, colocar... um post pago. É um né? post pago, o post próprio patrocinado Ruas ali. do Submarino, se não me engano, ou Lojas Não, eu Americanas. lembro de um que foi da Coca-Cola, que vários sites participaram, que aí Sim. você clicava no
site que aí passava pro outro site. E assim, E não, aí isso aí é de um porque pro também há outro, um assim, preconceito muito acontece. grande que parece que o blogueiro não pode ganhar dinheiro. Não, eu acho que tem que ganhar Ele tem que dinheiro. ganhar dinheiro, porque assim, a fatura lá da hospedagem chega lá religiosamente. E muitas das vezes, como o nosso caso aqui, a gente não vive do Pod Caverna e a gente gasta dinheiro com ele, inclusive. Então, amanhã ou depois eu vou comprar um microfone melhor aqui, tô investindo aqui, tá? A gente paga a hospedagem, é o tempo da gente, a horas de edição pra fazer ali essas merdas todas que a gente fala ali, a gaguejada toda que a gente tira e tal. Então, quer dizer, isso, se amanhã ou depois a gente vier ganhar algum dinheiro com isso, nem que seja só pra cobrir o custo, pô, Já tá bom. Não, vai acho ser que pelo legal. menos você tá cobrindo o custo ali que tá mantendo você. Mantendo, tá ali, permitindo porque que você na continue verdade a fazendo gente, isso em também. princípio, faz por prazer, porque a gente tem outro meio de vida. Agora, se amanhã depois isso vier a complementar a minha renda, eu vou ficar feliz da minha vida. Né? Porque tô fazendo uma coisa que eu curto, já curto o que eu O faço. que acontece com a gente com o bichinho de jardim, na verdade. Porque ela tem o trabalho dela, eu tenho o meu, e o bichinhos ele complementa a renda. Não dá pra ela largar o emprego e eu largar o meu e a gente viver só disso, Mas de é um vender negócio que te caneca dá e muito prazer de camiseta, fazer, entendeu? né? Sim, com Mas certeza. O caso do post pago, acho que é uma discussão já tão velha, tão batida, né? Também, eu Mas acho que é sempre sem tem sentido, gente. até. Mas eu acho que sempre tem gente que não conhece, vai entrar num site. Eu acho que é a questão de você ser enganado. Sim. Sabe? Se eu tô conversando aqui com vocês, gente, poxa, eu gosto tanto de tomar Coca-Cola, não sei o que. Entendeu? Colocar Aquela aquilo coisa que fica ali. meio- Colocar aquilo ali no meio do papo, como se fosse Do uma além, coisa. realmente como fica se fosse esquisito. uma coisa assim. Despretensiosa, é que é isso que as pessoas não, que isso eu só acho que é falso, mais, né? eu acho que isso que é o mais complicado. Mas ao mesmo tempo, se você faz alguma coisa, Aquilo- deixa claro que aquilo dali é publicitário. não pode estar camuflado. Beleza, olha, não, esse cara que é nosso parceiro e nós estamos aqui promovendo esse tipo produto. aquela cena da novela que as pessoas vão no banco, sabe? Nossa, nossa. aquilo Então, ali... assim, soa falso, sabe? Então, Exatamente. Mas o maior problema esse como a mesmo. publicidade está ficando cada vez mais saturada, a gente não aguenta mais ver anúncio, então eles estão tentando colocar formas cada vez mais orgânicas daquilo ali entrar no nosso subconsciente. Então isso que eu não concordo com isso, entendeu? Exatamente. Eu acho Agora, que você mostrar o seu diferentemente- produto, meu produto é esse, ele é legal. Sim. É uma coisa, agora outra coisa é você colocar aquilo de uma forma que a pessoa seja enganada e aí é má fé, né? Realmente. Beleza. Bom, vou fazer uma perguntinha aqui. A gente falou do Maurício de Souza e volta e meia a gente vê assim, maternal, não sei das quantas, e um muro cheio de desenho da Mônica, do Aquela Cebolinha, Mônica com o olho todo do torto. Cebolinha com mais 5 fios de cabelo. Tem um, inclusive, no 24 de maio. Toda E vez aí? que eu volto pra casa, eu passo ali. Sempre tem uma creche. turma da E Mônica aí? do Inferno. Bom, então a gente vê essa questão aí da pirataria, né? Do uso indevido, né? Do uso sem Demais, pagar o né? royalties e tal. Você já passou por isso alguma vez? Já aconteceu de vocês assim terem... Com ela já. Ai, gente, eu vou falar pra Eu lembro. vocês que tem uma loja em Santo André. A loja se chama Caramelo e o logotipo é o o caramelo. meu personagem até hoje, gente, porque eu não fiz nada, porque Você eu não sou assim. notificou, Eu não fiz né? nada, porque eu não quero me aborrecer. Pô, então manda uma fatura pro cara. Eles pegaram o desenho, deram uma modificada assim muito, sabe, muito mequetrefe, Nossa, que você esquisito. olha e você sabe o que é. Pintaram ele de verde, Só pra fingir que não. verde, Só pra fingir que não é, gente. caramelo marciano e tá lá a loja. E aí as Nossa. pessoas passam. O nome Agora da loja, não cara, acho que é mais. caramelo com dois Acho que é L's, caramelo assim, que é com pra dois dar uma... L's. E se vocês entrarem no site, vocês vão ver o site horroroso da loja, tudo é de mau gosto. Então, assim, coitada dessa pessoa, né? Não, também, é, né? pô, com certeza, né? Eu tenho pena da pessoa que precisa fazer isso. Isso foi até uma coisa engraçada de como você fidelizando seu público, né? De como você tem lá a sua audiência e eles respondem positivamente pra você. Porque a loja é em Santo André, a gente gente jamais recebeu fotos, ia né? saber que É. isso existia. É, não, Mas é isso alguém realmente de é. lá que é fã dela, bateu a foto e falou foto assim, e olha o mandou. que eu achei. É, porque a internet Sabe? tem essa coisa de você sair da sua área geográfica e assim, não há limite gente, pra É, isso. você não Ponto, sabe né? onde A tá gente chegando. recebe feedbacks assim, fala assim, caraca, Onde pô, é isso? Cara, que cidade é cidade é essa? essa? Né? A gente sai procurando no Google Maps onde é que fica aquela cidade pra poder entender. Né? Tão legal, né? E é bacana, É, isso é muito legal. No programa especial foi no especial de Natal a gente falou sobre isso. Aquele que tem os erros de gravação. Sim,
Eu ouvi vocês falando até as cidades e tal, porque, pô, é uma coisa assim que a gente não tinha expectativa nem de chegar assim. Pô, eu queria fazer um podcast pra me divertir e pra mostrar pros amigos. Só que, pô... A gente achou que só os amigos iam ver. E os amigos não estão os nossos. Os amigos mesmo não ouvem. Os filha da puta. Os amigos não veem. Amigo é isso, né? Aí eu tenho resposta às vezes de Portugal, que uma moça me mandou um e-mail e escreveu do jeitinho todo de Portugal, assim, achei tão interessante. Ela comprou o e-book, nem sabia que eu tinha e-book vendendo, tá, gente? Olha só. Tem Tá e-book vendendo também. o e-book do livro do Bichinho de Jardim, aí ela comprou pra poder ler lá no tablet dela lá e tal, e aí é bem legal, né, isso. Mas esse e-book aí é alguém que tá vendendo? Não, Não, é o deve ser da próprio editora. livro. É, O próprio tá. livro Não, tem é a legal, versão é. digital. Ele foi pela Blog Books, não foi? Foi, Teve é de ouro, uma né? Na verdade é de ouro. um bom tempo atrás e ela Tá legal. conseguiu. Mas eu recebi, com certeza, R$2, Não, eu sei. assim, que é o preço exorbitante que eu recebo por cada livro, R$2. Bom, Clara, obrigadaço por ter vindo aqui. Obrigadaço por ter suportado essa nossa bagunça. Essa bagunça, essa caverna abafada. Cadu, brigadaço também por ter vindo aqui. Pô, Tranquilo. a gente mirou em um, acertou em dois e foi muito legal. Foi muito bacana. esse Adorei, papo com gente. vocês. Gostei Foi muito. muito bacana mesmo. Galera, daqui a pouquinho a gente volta com dica do Código Caverna. Step out of your skin. Just take it on a chin. 'Cause I'm sick of it. How come one minute you're hungry, and the next minute you're full? Let me tell you, 1 minute won't matter. Dicas do Pod Caverna. Bom, galera, finalzinho do programa, sempre rola as dicas do Código Caverna. Então, Cadu, Tá, então, assim, eu dei a dica no início do programa também. Eu acho que é um livro pra quem é interessado em quadrinhos, pra quem quer começar, ou pra quem já começou e não faz muita ideia. O Desvendando Quadrinhos do Scott McCloud é bem legal. É um livro que eu acho que é, assim, devia ser a bíblia de todo quadrinista, assim, pra... então os cara ensina aspirantes a bastante quadrinistas, coisa. isso é leitura obrigatória. Exatamente. Uma outra dica procurar que eu aqui no queria... Uma outra dica que eu queria passar também, como a gente estava falando até de webcomics, era uma webcomics que eu leio, que eu gosto bastante, mas é uma americana, então o nome da webcomics é Real Life Comics. Ela é produzida por um carinha chamado Greg Dean. Ele começou mais ou menos na mesma época que eu, só que ele persistiu. E eu acho isso muito interessante. Ele continuou. E ela é muito legal. Ela fala muito sobre a cultura nerd, filmes e coisas do gênero, que é bem o que eu gosto de ler também. Então é uma que eu tô sempre acompanhando. Eu acho Vamos bem botar o link lá bacana. no post pra galera, então. Claro, tua dica. Olha, eu pensei em várias coisas. A gente sempre tem muita dica, né, pra dar. Mas Pode dar mais de uma, não tem problema. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento, busquem a luz. Mas o que eu queria falar hoje é a gente perdeu um teórico de quadrinhos essa semana, que é o Moacir Cirne, brasileiro, professor, poeta, artista e um grande estudioso de quadrinhos. Deixou uma obra teórica sobre quadrinhos que vale a pena ser lida, estudada. Eu tive com ele uma vez, quando ele estava lançando Quadrinhos, Sedução e Paixão, que ele é realmente um apaixonado por quadrinhos, e até para os professores que sempre me procuram perguntando sobre quadrinhos e tal, é uma obra legal de ler. Ele fala de quadrinhos e literatura, são vários assuntos. Os livros dele são esgotados ou são fáceis de encontrar? Olha, eu sei que esse livro é da editora Vozes. Atualmente, como ele já é um livro mais antigo, se é fácil de encontrar, mas vale a pena dar uma procurada, até mesmo usado, você pode Eles conseguir têm o umas livro. versões mais para os anos 2000, acho que um dos últimos foi até de 2005, por aí. Ah, é? Mas ele tem uns livros de 2000, mas ele tem uns mais antigos também, que aí eu acho que muito provavelmente em sebo. Eu tenho um dele que eu usei para minha monografia, inclusive, que é de, sei lá, de 76. Então, tipo, Aí o cara em varia um 1976 pouco. escrever sobre quadrinhos. Sim, o cara ele é um cara das antigas Dureza. que levava a sério isso, porque hoje em dia quadrinho não
moda, né? Quadrinho, graphic novel é uma coisa chique. Exato. Na época não era. Então, era, o cara... era visto como uma coisa Você vê, menor. hoje em dia você Exatamente. vê graphic novel vendendo a 90 prata, 100 prata. Então, se ele batalhou ali já desde o começo, com certeza com muito preconceito da área acadêmica, porque ele é um cara da academia, foi professor da UF, e assim, um doce de pessoa, encontrei com ele numa assinatura de livro, não foi ninguém pra pedir a assinatura do livro, só eu. E aí eu tive o prazer de ficar mais de uma hora conversando com ele, que uma ótimo pessoa pra assim, você. riquíssima. E assim, todo mundo que estudou com ele, né? A gente tem, sabe, de pessoas que Tem uma estudaram com amiga que ele. estudou com ele também, que ela ficou super Todo mundo triste lamentou também. muito, sabe? Porque foi um cara, assim, era um cara querido. Além de todo esse conhecimento, ele era uma pessoa muito boa. Então vale a pena conhecer o trabalho do Moacir. Pô, vai botar biografia e... A gente bota os e- links ali pra obras dele e Aham. pesquisa sobre ele, que E aí, é Fê? legal. Você? Cara, a minha dica é o seguinte, se você curte assim, vários blogs, e aí nem sempre a gente lembra de entrar nos blogs e tal, então tem um agregador de feed, de blog, que é muito legal para você poder estar sempre atualizado ali e tal. Eu uso ele para seguir o Bichinho de Jardim e também outros aí que a gente segue também, que é o Feedly, Feedly. A gente vai botar o link no post. Além de ter o site, você também tem um aplicativo que funciona tanto para iOS quanto para Android. Então você vai lá, baixa o aplicativo, agrega ali os sites que você quer e como isso fica tudo na nuvem, então se você tiver no seu celular, a lista que está ali é a lista atualizada. Você agregou um ali, depois você entrou no site, esse que você agregou continua ali. Então é muito bacana de você, às vezes eu gosto de ler as notícias do portal tal e os quadrinhos do portal tal, então você agrega esses feeds todos e não precisa ficar indo em todos os sites que você vê por aí. Já vi direto. Pô, legal. Valeu? Essa é a minha dica de hoje. Marquinhos, A minha dica é um webcomic que eu acompanho há algum tempinho já. Ele é meio irregular, porque o cara tem um trabalho do cacete pra fazer, porque ele faz... Eu acho até que eu já dei essa dica, mas é bom repetir hoje, por causa do assunto, porque ele também faz músicas pra compor o cenário e o tom dos quadrinhos. O nome dos quadrinhos é Eventos Intrigantes da Era da Ferrugem. É do Samuel Fonseca. Chega aí, muito Samuel é maravilhoso. Pô, É o mesmo ele- do Dinamite Exatamente, Laser. do Dinamite Raio Laser. Adoro. Pô, Dinamite Raio Laser já é muito legal. Mas esse, pô, completamente diferente de Dinamite Raio Laser, porque é muito mais sério, é muito mais soturno. É meio que um quadrinho sobre mistério e tudo mais. Ele só, demora um pouco pra lançar as páginas, mas ele também, junto com os quadrinhos, ele tem um projeto musical agregado. Ele tinha até uma banda que era só dos quadrinhos, que se transformou na banda real, com ele como integrante. Legal. Ele quer abraçar o mundo Exato, também, né? pô, muito legal, é bem Mas legal. vale a pena esperar, mesmo ele sendo irregular, Sim, vale a não, pena vale você muito a pena esperar. É muito, muito bom a história você fica, ansioso pelas próximas páginas, porque é realmente muito legal. E o trabalho artístico também, pô, impecável. O estilo é bem, bem legal. Tem os trabalhos... Pô, eu não sei explicar direito a arte, mas tem um trabalho diferente pra compor o cenário, dependendo do que ele tá querendo transmitir naquela hora. É bem legal. É bem E as legal. cores dele são maravilhosas, Muito né? boas, Ele é muito bom boas. colorista. Ele trabalha muito bem com as cores. Nesse, então, o personagem principal, ele tem olhos azuis, então, o cenário pode estar todo escuro, os olhos vão estar brilhantes ali. Pô, compõe muito bem a arte do negócio. Então, pô, minha dica é essa aí. Beleza, Eventos então. integrantes da Era da Ferrugem. Beleza, então. Pô, vamos terminar aqui agradecendo mais uma vez a boa vontade de vocês terem vindo aqui. Pô, Foi muito demais. legal. A gente se amarrou muito no papo, foi muito bacana. Despertar Claro, até esse quartinho. brigadaço aqui. É porque a gente falou que era uma caverna e que era bagunçada. Então, A gente estava preparado, foi ótimo, estamos sabendo. adorei. então, beleza, então. Cadu, brigadaço também. Valeu. Obrigado. Pô, a Marquinhos, gente valeu. agradece aí vocês, foi muito legal o papo. A gente se vê no próximo Pod Caverna, então. Valeu, galera. Tchau, gente! Valeu. Valeu. Tchau, tchau. I never
Todo o conteúdo desse podcast representa única e exclusivamente a opinião de seus realizadores e convidados. E opinião é igual a cada um tem o seu. O conteúdo desse podcast é livre e pode ser reproduzido, desde que citada a fonte. E desde que não seja para falar mal dele. Pode Caverna.